construções inacabadas e abandonadas em áreas nobres do Distrito Federal transformaram-se em alvos de vândalos, pichadores, mendigos e criminosos. Além de enfeiar a capital federal, os esqueletos de obras paradas colocam em risco a população. As edificações são abrigos de sem-teto, mas também fazem parte da rota de fuga de bandidos. A maioria das obras abandonadas é motivo de disputas judiciais, o que dificulta a intervenção do poder público. Além disso, há exemplos de construções importantes que sofrem com o descaso do governo. São arquiteturas que objetivavam inicialmente embelezar a cidade, mas aos poucos são esquecidas e tornam-se cicatrizes no centro da capital do país. A piscina de ondas do parque da cidade recebia, em média, 10 mil usuários por final de semana, até ser fechada em 1997. Vários projetos de revitalização já foram prometidos, até mesmo parcerias com empresas privadas. Após 10 anos, os traços do abandono são marcantes. O tanque, de 25 mil metros quadrados, dá lugar a uma água com mau cheiro e que atrai insetos, oferecendo risco aos visitantes do parque. Esquecida, a arquitetura se converte em natureza. O abandono é transformado em princípio projetual. A disposição dos ladrilhos no muro carcomido, a fenda que o tempo revela na ruína, o tempo em forma de vida, a água do canal, tudo pertence à obra. Apagam-se os limites entre a arquitetura e o entorno. No início deste ano, um caminhão de lixo invadiu uma quadra de esportes de Taguatinga, acabando com sua cerca, e assim permaneceu por meses. As quadras poliesportivas do antigo DEFER, Departamento de Educação Física, Esporte e Recreação, ao lado do ginásio Nilson Nelson, eram bastante utilizadas por universitários, que agora têm de se deslocar para o Centro Olímpico da UNB para a prática de esportes. Em 2003, um deputado distrital enviou um requerimento de reforma das quadras ao secretário de Esporte do DF, mas até agora nada foi feito. O ginásio Nilson Nelson, reformado pela última vez em 2000, ficou anos com uma pintura um tanto quanto polêmica. Os principais jogos esportivos da cidade, além de grandes shows musicais, são realizados no local. Uma reforma está sendo realizada e busca resgatar o aspecto original do ginásio, fundado em 21 de abril de 1973, e por isso será novamente pintado de branco. A arquitetura da cidade é levada além de si própria, dissolvida em todas as coisas e lugares. Integra desenho, projeto e construção, engloba os objetos, as imagens e a própria cidade, feita de resíduos arqueológicos, elementos históricos, memória, fotografias e cenas de filmes. É o imaginário contemporâneo. A obra mais demorada de Brasília, o Teatro Nacional Cláudio Santoro, teve sua estrutura erguida em 1960. Porém, só foi concluído 19 anos depois, em 1979. O teatro não pode investir em si mesmo o que arrecada com o aluguel de suas salas, pois repassa os dividendos ao governo. Assim, a última reforma realizada foi em 1997. A parte lateral do teatro, repleta de relevos, demonstra o descaso com uma das obras mais importantes da capital. A Cidade de Pedra, aparentemente tão imune ao decorrer do tempo, acaba se tornando quebradiça como vidro. Mesmo sendo um dos principais pontos turísticos da cidade, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida não recebe verbas do governo para sua conservação. O espelho d'água que a rodeia não é limpo diariamente, e a pintura branca, descascando, não embeleza o monumento. Em matéria publicada no Correio Brasiliense em 2005, foi divulgado que há 693 buracos nos vitrais da catedral. O material utilizado nos vitrais não suporta a variação de temperatura da cidade e dilata mais que o normal. Como não há um espaçamento adequado entre os pedaços de vidro, eles se quebram. Inaugurado em 1974, o Planetário de Brasília recebia milhares de visitas anualmente. Está desativado desde 1997. Em 2004, quiseram transformá-lo em uma escola de educação ambiental para estudantes do ensino fundamental e médio. Porém, a governadora do DF prometeu sua reativação para este ano. As formas da cidade, com prédios grandes e imponentes, aliados a edifícios muitas vezes abandonados, são núcleos sólidos na malha urbana. São
são nós estruturais de significação. No setor comercial norte, um hotel inacabado é frequentemente invadido por moradores de rua. Uma oficina mecânica clandestina funciona no térreo. O proprietário, um empresário paulista, morreu nos anos 90 e 22 herdeiros ainda brigam para ficar com o prédio. Mas isso não impede que o edifício seja usado como outdoor. A construção da nova sede da Câmara Legislativa está paralisada há meses. Indícios de superfaturamento fizeram com que a obra fosse embargada. Às margens do Lago Paranoá, um prédio de 12 andares afronta a legislação urbana da capital. A edificação tem mais de 50 metros de altura, quando o permitido no local seriam no máximo 12 metros. Em 1987, a construção do que seria um hotel teve início, mas devido às irregularidades da obra, uma série de revendas ocorreu e a construção ficou a cargo de 2 empresários. No início do governo Collor, a obra foi embargada. Desde então, os proprietários brigam na justiça para evitar a demolição e construir o edifício. O prédião, como ficou conhecido, já foi ponto de encontro dos praticantes de rapel, que hoje são proibidos de descer os 12 andares. O prédio foi cercado e uma placa em frente às obras lembra que se trata de área particular com acesso restrito. O que antes era uma vila, construída por meio de invasões, dá lugar a um terreno baldio ao lado da Academia de Tênis de Brasília. Demolido há cerca de 2 anos, o local possui apenas pilastras, plantas e lixo. Um abandono da arquitetura se anuncia. O projeto representa a vontade de abandonar o desenho da edificação para retomá-la nas coisas e na memória. A construção vira casa dos mortos, e a arquitetura se converte num fundo quase imperceptível, apenas uma referência confundida com as recordações. Para alcançar sua grandeza, ela tem de ser esquecida. O antigo prédio que servia como garagem da aviação pioneira em Taguatinga está abandonado há quase 15 anos. O local serve como boca de fumo e esconderijo para bandidos. Neste outro espaço, na Avenida Hélio Prates, também em Taguatinga, havia um quiosque, até ser atingido por um caminhão de lixo. Ainda na maior cidade do DF, terrenos abandonados próximos a residências são usados como grandes lixões, expondo as pessoas ao perigo. Uma obra inacabada ocupa cerca de 100 mil metros quadrados pouco depois da entrada de Taguatinga. As estruturas de aço e ferro tingidas de vermelho chamam a atenção de quem passa. Ali não há nenhuma pendência na justiça. O empresário, dono da área, começou a construir um shopping em 1995, mas não conseguiu concluir as obras. Como vários centros comerciais foram inaugurados na região, ele resolveu mudar de ramo. Solicitou ao Ministério da Educação autorização para abrir uma faculdade, que ocuparia 50% da área, e agora aguarda o aval do MEC para retomar as obras. A outra metade deve ser destinada a lojas. A cidade é um campo desmesuradamente ampliado. Uma nova cartografia surge de inusitadas rearticulações. Paisagens urbanas que nos confrontam com o que não tem proporção, contornos nem fim. Projeto Arquitetura do Abandono. Disciplina Fotojornalismo. Primeiro semestre de 2006. Agradecimentos a Eliane Bezerra, Gabriela Guimarães, Georges Parreira, Guilherme Rosa, Marina Fernandes e Suzana Dobal. Referência bibliográfica: Mostrengos da Capital Federal, de Helena Mader, e Paisagens Urbanas, de Nelson Brissac Peixoto.